Os incêndios atingem o Pantanal há mais de 15 dias. A destruição causada pelo fogo este ano já era o tamanho de 2 cidades de São Paulo. Com a ajuda de um drone, bombeiros avaliam o cenário do fogo antes de iniciar as frentes de combate. Esta área fica em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, região pantaneira que lidera o ranking nacional de queimadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. São 1.241 focos registrados este ano. Biólogos que percorrem as regiões consumidas pelo fogo flagraram este jacaré, que morreu carbonizado em uma área que antes era alagada. Com o início da estação seca, as autoridades de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso suspenderam a autorização para as queimadas controladas. Até outubro, quem desobedecer a regra estará cometendo crime ambiental. Quando a gente fala de incêndio florestal, a gente está falando de uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, né? E mais multa, isso falando da esfera criminal. E depois que o fogo pega, nós estamos vendo o que é que acontece. É muito difícil de controlar. Pois é, e 1 em cada 4 hectares do Brasil pegou fogo nos últimos 40 anos. É o que aponta um levantamento realizado pelo MAP Biomas Fogo. O estudo mostra que entre 1985 e 2023 foram quase 200 milhões de hectares queimados pelo menos uma vez no Brasil. Para entender a gravidade desse cenário, a gente faz conexão com o biólogo e diretor de comunicação do Instituto SOS Pantanal, Gustavo Figueiroa. Boa tarde, Gustavo. Está em trabalho, parou para nos atender. É muito importante para a gente, inclusive, chamar a atenção do Brasil, uma vez que o Pantanal é um bioma riquíssimo. Eu conheci agora recentemente no Mato Grosso, fiquei encantada e é preciso cuidar, né? Exatamente. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. A situação é bem crítica porque esse ano, se a gente comparar com o ano de 2020, né, que foi o pior ano da história para os incêndios no Pantanal, se a gente pegar de 1º de janeiro até metade de junho agora, de 2020 versus 2024, esse ano está 96% pior. Então, a tendência é que, se continuar do jeito que está, a gente está só começando a seca, né? A temporada de seca está apenas começando. E se nada for feito, né, se medidas efetivas não forem tomadas de forma coordenada, integrada entre a federação e os estados e a sociedade civil, o problema pode agravar muito mais. Então, realmente, eu estou em deslocamento, né, eu estou aqui saindo de Campo Grande, indo no sentido ao Pantanal novamente. E é um alerta que a gente faz, porque esse ano a situação promete ser muito crítica. Olha, Gustavo, esse levantamento do MAP Biomas trouxe também em relação ao Pantanal um dado muito impactante. Diz que foi o bioma que mais queimou de modo proporcional à área nos últimos 40 anos, com 9 milhões de hectares, né? Então, veja como realmente preocupa essa questão do Pantanal, que abriga-se uma diversidade de animais, enfim, tem também um misto de cerrado em algumas regiões. Então, é muito importante. O cerrado, que é o berço das águas, não é? Então, a gente cuidar e se atentar para isso. E um outro dado também que me chamou a atenção é o seguinte, que mais de 2/3 das áreas afetadas do Brasil pelo fogo estavam em locais de vegetação nativa. Ou seja, a gente está perdendo uma preciosidade. Exatamente. A gente está perdendo áreas que são um refúgio para a biodiversidade, né? Como o Pantanal. O Pantanal, ele abriga as maiores populações, as maiores densidades de população de onças pintadas, de araras azuis, de ariranhas, cervo do Pantanal. E quando você vê uma área dessa, né, até o momento, até esse ano, já foram queimados 486 mil hectares no Pantanal. Isso é o equivalente a 3 cidades de São Paulo. Imagina essa área toda altamente povoada por biodiversidade sendo queimada. O prejuízo para a biodiversidade, para a vida selvagem é muito alto também. Bom, Gustavo, o MAP Biomas também faz um alerta aqui nesse levantamento que a gente está analisando, que quase metade da área queimada, 46% precisamente, está concentrada em 3 estados, Mato Grosso, Pará e Maranhão. O que a gente pode dizer em relação a essa grande concentração em 3 estados? Acho que uma boa parte desse, né, Mato Grosso e Maranhão abrigam uma boa parte da Amazônia, que aí os incêndios estão ligados ao desmatamento, né? O desmatamento acontece e os incêndios vêm depois para limpar aquela área que foi desmatada, mas esses são os estados recorde. Se a gente pegar a cidade recorde, é Corumbá, aqui no Mato Grosso do Sul, que está totalmente dentro do Pantanal.
Então, para você ver, né, que não é só Pantanal, vários biomas sofrem com os incêndios. O Pantanal é o menor bioma do Brasil e, proporcionalmente, ele queimou mais que todos os outros, né? Pois é. O que a gente pode dizer do Cerrado também, Gustavo? Porque a gente sabe da importância do Cerrado, conhecido também como berço das águas, e visitando o Pantanal, você vê que realmente tem muitas áreas de Cerrado, né? Sim, Pantanal ele é um que a gente chama de ecótono, né? Ele é um encontro de vários biomas. E o Cerrado é o principal deles, é o que tem mais influência. No Cerrado também é onde tem as principais nascentes dos rios que abastecem o Pantanal. E esse entorno é onde está mais desmatado, né? Onde está mais degradado, e isso impacta diretamente na quantidade de água que desce para o Pantanal. Então, com a área mais desmatada no Cerrado, esse berço das águas deixa de produzir essa quantidade de água. Essa quantidade deixa de descer para o Pantanal e o Pantanal depende exclusivamente dessa água. E é por isso que a gente está vendo esse cenário, né? Uma seca extrema. Esse ano provavelmente deve ser o ano mais seco da história do Pantanal. E aí, consequentemente, os incêndios se alastram com muito mais facilidade nesse cenário de seca. Gustavo, o que o Instituto SOS Pantanal aponta como caminhos, né? O que a gente tem que fazer para preservar esses biomas? Principalmente, acho que falando em todos os biomas no geral, né, redução do desmatamento. E agora, falando em relação ao fogo, é prevenção. Prevenção é a palavra-chave. Então, investir em prevenção é muito melhor, custa muito menos e economiza vidas de seres humanos e de animais que não tem preço, né? Então, é um apelo que eu deixo aqui, porque desde 2020 a gente vem alertando isso e parece que ainda não caiu a ficha do poder público, né, no geral. A prevenção é essencial para a gente evitar cenários como esse que a gente está vendo novamente. Então, realização de queimas prescritas, né, que é aquela queima na época certa, quando ainda tem umidade no ar, controlado, né, com pessoas capacitadas para isso, com autorização dos órgãos ambientais, para controlar essa matéria orgânica, para que na época mais seca ela não sirva como combustível. Então, trabalhar na prevenção é essencial. Estar preparado, se preparar o ano inteiro, não só ter uma resposta quando o fogo já está pegando. Gustavo, claro que além da conscientização, né, com todo mundo ali que, enfim, todos que vivem nessas áreas, mas existe também essa questão da mudança climática. Agora, no Mato Grosso, no Pantanal do Mato Grosso, houve realmente o alagamento tão esperado, que as pessoas ficam na expectativa, será que vai conseguir realmente alagar? Só que a vazante, a gente já está na época da vazante, né? Ela aconteceu de forma mais rápida, pelo menos as pessoas que moram lá falaram, olha, é impressionante como a água está indo muito mais rápido. No Mato Grosso do Sul também é essa a realidade? É diferente, no Mato Grosso não teve uma cheia mesmo, né? Chegou um pouco de água, um pouco mais tarde do que deveria ter chegado, mas está longe de ser uma inundação mesmo. E essa água do Mato Grosso escoa para o Mato Grosso do Sul. Só que o Mato Grosso do Sul depende de vários outros rios tributários para encher também. E não teve cheia esse ano, né? Então esse pouco que encheu no Pantanal Norte já vazou muito rápido, porque o solo está muito seco, o Rio Paraguai não está alto, né? E o Rio Paraguai é o que comanda o pulso de inundação. Então, como o Rio Paraguai está baixo, essa água que chegou no Mato Grosso já vazou muito rápido e escoou já, né? Então, a situação agora é de seca geral e isso é acelerado pelas mudanças climáticas, sem dúvida nenhuma. A ação do homem, né, tá mudando completamente o cenário como a gente conhecia o Pantanal antes. Nos últimos 35 anos, para você ter ideia, de acordo com o MAP Biomas, o Pantanal perdeu 29% de superfície de água. Então, a tendência é que ele fique seco por mais tempo ao longo dos anos, né? Então, o cenário é realmente bem preocupante e as mudanças climáticas, com certeza, estão acelerando esse processo todo e intensificando ele. Pois é, e a gente precisa tomar realmente ações mais eficazes, né? Muito obrigada, viu, Gustavo? Foi uma análise importante, um alerta essencial. Uma boa tarde para você e para todo mundo do Instituto SOS Pantanal. Muito obrigado, boa tarde, obrigado pelo espaço e estamos à disposição.